Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na carta de João, segunda carta de João, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 11. Temos exposto de forma lexo contínua essa carta e gostaria de convidar os irmãos a fazerem essa leitura e der-se assim continuidade no aprendizado da palavra do Senhor. Segunda epístola de João, segunda carta de João, ela é apenas um capítulo, versículos de 1 ao versículo de número 11. Segunda João, versículo 1 ao 11. Lembrando que a gente não tem colocado a transmissão do texto bíblico da mensagem aqui, para que os irmãos habituem a estar usando a palavra Bíblia na mão. E se você não está com a Bíblia, você que está do lado, oriente aí, compartilhe a palavra do Senhor com este irmão, para que ele possa também fazer a leitura conosco. Segunda João, de 1 a 12 e 1 a 11. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos recebido com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhes dá as boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Oremos, queridos. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Senhor. Eis tua palavra tão poderosa diante de nós. Estamos diante da menor carta dos evangelhos. Quase é um bilhete de tão pequeno, mas é tão profunda, Senhor. Há tanto que nos falar, há tanto que nos ensinar. Pedimos então a graça do Senhor. Se achamos mercê diante dos teus olhos, ó Pai, vem revelar a nós a profundidade deste texto e nos instruir para que possamos caminhar como servos fiéis ao Senhor, para a exaltação do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, existe uma antiga parábola judaica que ela fala sobre a mentira e a verdade. Essa parábola, ela é mais ou menos assim. A verdade e a mentira, elas se encontraram um dia. A mentira, então, vai dizer a verdade. Hoje é um dia maravilhoso. A verdade, então, olha para os céus e suspira, porque realmente aquele dia era lindo. Então, elas resolvem caminhar juntas, lado a lado, por um tempo, e à medida que caminham, chegam próximo a um poço. A mentira, então, diz a verdade. Nossa, essa água, ela está muito boa. Vamos tomar um banho? A verdade, então, desconfiada, porque ela estava ao lado da mentira, ela testa a água, coloca a mão, sente, e percebe que era realmente muito gostosa. E resolve, então, banhar-se junto com a mentira. As duas, então, se despem e entram na água para poder tomar esse banho. Porém, sorrateiramente, a mentira sai da água e pega as vestes da verdade. Cobre-se com essas vestes e vai embora.
A verdade, então, percebendo isso, sai da água. Percebe que ali a única veste que ficou é a veste suja da mentira. Mas ela se recusa a vestir-se com a mentira. E por não ter vergonha de si mesma, ela sai a caminhar pelas ruas e pelas vilas, nua, como veio ao mundo. Desde então, é por esse motivo que aos olhos de muita gente é mais fácil aceitar a verdade aceitar a mentira vestida de verdade do que aceitar a verdade nua e crua. Essa parábola bem antiga, eu creio que ela ilustra muito bem o tempo que nós vivemos, esse tempo de relativismo. Porque o relativismo é uma mentira transvestida de verdade. No conceito relativista, não existe absolutos. Portanto, a verdade para a sociedade relativista, ela é subjetiva. Ela é entendida por uma questão de circunstância, de ponto de vista. No absolutismo, a verdade é única, absoluta, e ela se torna o elo da sociedade. É através da verdade que se avalia aquilo que é certo e aquilo que é errado. Já no relativismo, o conceito que vai unir a sociedade, já não é mais a verdade, porque a verdade tornou-se a verdade de cada um. Desta forma, então, o que acha, segundo o relativismo, que une a verdade, é o amor. Não qualquer amor, mas aquele amor que é entendido como a aceitação de tudo e de todos, como eles são e como eles estão, sem nenhum padrão, sem nenhum critério, sem qualquer tipo de avaliação. Não há certo, não há errado. A grande mentira do relativismo é que para que ela se estabeleça, para que o relativismo se estabeleça, o relativismo vai dizer que verdade e amor não são compatíveis, não podem andar juntos, são excludentes uns dos outros. Contudo, querido, a palavra do nosso Senhor, a Bíblia, ela afirma categoricamente que não é bem assim. Ela afirma que tanto o amor quanto a verdade caminham juntas. Amor e verdade são inseparáveis, na verdade. São essenciais para a vida, para a sociedade, para a nossa realidade. É assim que a Bíblia apresenta. E João trata deste assunto também na sua carta. Aqui João se identifica como o presbítero e apresenta o seu destinatário, que é a igreja, como a senhora eleita. O propósito de João em escrever essa carta é combater os falsos mestres. Isso é, a mentira transvestida de verdade. A mentira sob a coberta com as vestes da verdade. Assim, então, João faz um contraste do falso e do verdadeiro, ao declarar que a igreja do nosso Senhor, ela conhece a verdade, versículo 1, permanece na verdade, versículo 2, e anda na verdade, versículo de número 4. Mas o que é essa verdade? A palavra do Senhor vai nos mostrar que a verdade é Deus revelado em Cristo, comunicado, compartilhado a nós através da sua palavra. Esta é a verdade. Mas João não apenas fala da verdade. Junto com a verdade está o amor. Desde o início da sua carta, ele agrega o amor ao lado da verdade. E então no versículo 1, ele vai dizer que ama aquela igreja na verdade. E novamente no versículo 3, ele vai dizer: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Ao chegar então ao versículo de número 4, ele vai evidenciar a verdade como a maneira do cristão viver, como a forma como eu e você devemos de viver. Ele elogia até aqueles que andam na verdade. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, os que andam na verdade. E estes que andam na verdade deveriam também ser praticantes do amor. Versículo então seguinte, ele vai dizer: e agora, Senhora, peço-te,
não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amor e verdade, juntos. Me alegro por aqueles que andam na verdade, e agora eu peço que esses que andam na verdade também amem uns aos outros. Ora, já sabemos que a verdade é Deus revelado em Cristo. É o Evangelho, é a sua palavra. Mas o que é o amor? João então nos diz que o amor é a obediência a Deus. Versículo de número 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis em amor, ou nesse amor. Veja, meus amados irmãos, o Evangelho e a verdade, o amor é a obediência revelada no Evangelho. Portanto, nós devemos andar segundo os mandamentos de Deus, a parte A do versículo 6, que é andar na verdade, o que ele diz no versículo 4, e também andar no amor, o que ele conclui no final do seu versículo 6, a parte B. Portanto, esta é a forma como nós devemos de andar. Perceba, verdade e amor estão caminhando lado a lado, estão se completando uma a outra, estão aqui sendo usados como João, como meio do viver cristão. Mas por qual motivo João enfatiza tanto que o cristão deve andar na verdade e no amor? Por que João está dizendo isso para esta igreja? Por que ele está implorando a esta igreja, está pedindo a esta igreja, está clamando a esta igreja que ande em amor? Por que João está tão alegre pelo fato de ter alguns daquela igreja que estão andando na verdade? Por que isso é tão importante na concepção da carta? Por que João escreve desta forma? Então nós chegamos ao versículo de número 7, onde João então vai responder essa pergunta dizendo: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Esse é o motivo. Veja, queridos, o substantivo enganador, no original grego, ele significava inicialmente, a princípio, um vagabundo, um itinerante. Alguém que não tinha rumo certo e perambulava pelas ruas, pelas cidades, pelas vilas, nos tempos antigos. Porém, esses que também são vagabundos, que são perambulantes, que são itinerantes, eram também aqueles que aplicavam golpes, que ludibriavam o povo. Então, com o passar do tempo, essa palavra no grego, ela passou a significar o embusteiro, o falso, o impostor. Não se falava apenas daquele que é itinerante, mas daquele que estava tentando de alguma forma, dissimulada, de forma preparada, enganar as pessoas, levando-os aos enganos. Mas não é apenas no contexto bíblico, no contexto grego, que esse termo tem esse peso. É interessante como que a língua, ela é viva e com o passar do tempo, ela vai perdendo a sua característica original. Porque a palavra engano no português, o significado dela é um ato ou declaração que esconde a verdade e promove uma crença, conceito ou ideia que não é verdadeira, podendo assim envolver dissimulação, camuflagem, ocultação. Engano é a mesma coisa no português que o contexto que é usado no grego. Porém, ela começou de forma mais simplista e foi aprofundando, levando a dizer que esse é um impostor, é um falso, é um dissimulador, é um ludibriador. E a palavra no original em português significava isso, mas nós usamos ela de uma forma tão simplista que às vezes nós perdemos esse significado. É comum a gente chegar perto da outra pessoa e dizer assim: perdoe-me pelo meu engano, pelo meu leve erro, pelo meu simples erro. Mas lembre-se, quando você estiver lendo a palavra do Senhor, quando você estiver lendo a Bíblia, que a palavra aqui, engano, ela não trata de algo inocente ou simples. Ela nunca vai apontar a esse enganador como alguém simples, a esse ato de enganar como algo simples, como algo inocente. Mas é algo extremamente perigoso, é sério,
é feito para realmente ludibriar. Toda vez que você ler a palavra de Deus e encontrar então a palavra engano, lembre-se disso. É algo muito sério. Em diversos textos do Novo Testamento, é possível observar esse mesmo texto, seja como verbo ou como substantivo, referindo-se assim como a esses falsos mestres e os seus falsos ensinos. Por exemplo, Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, dissimuladores, camufladores, ludibriadores e a ensino de demônios. O apóstolo João, também na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo de número 26, ele diz: isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar, ludibriar, colocar a imposição falsa diante de vocês. Já na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, ele já adverte e diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Não sejam ludibriados por ninguém. E também no capítulo 1, no capítulo 4, versículo 1 da sua primeira carta, João chama estes enganadores, que aqui estão registrados no versículo de número 7, de falsos profetas. Ele vai dizer: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Perceba que João basicamente usa as mesmas palavras aqui no capítulo 4 da sua carta, no versículo 1, que ele usa no versículo de número 7. No capítulo 4, versículo 1, ele diz: porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Já aqui no versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Impostores, falsos, mentirosos. É isso que João está querendo dizer. Este é o motivo pelo qual o cristão então deve estar firmado, deve estar vivendo, deve andar em verdade e em amor. Porque há enganadores, porque há embusteiros, porque há falsos mestres que buscam nos ludibriar, distorcendo, dissimulando, camuflando a verdade, pegando a mentira e colocando as vestes da verdade. Então nós devemos de estar atento a isso. Observe, queridos, que João afirma que eles são muitos enganadores. Eles são muitos. Tanto aqui no versículo 7, quanto no capítulo 1, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1. João não diz que são poucos. João não diz que são alguns. João diz: são muitos. Muitos enganadores estão aí pelo mundo afora, procurando nos enganar, promulgando os seus falsos ensinos. Meus amados, o erro e a mentira religiosa sempre encontrará muitos que abraçam, que depois vão propagá-la. Porque para nós é muito mais fácil, muito mais aceitável uma mentira vestida de verdade do que a verdade nua. Nos choca muito menos ver essa mentira do que perceber a verdade pura. E nós fazemos isso o tempo todo. Não pense você que você não cai nessa cilada. Queridos, nós fazemos isso. Você faz isso? Não? Faz. Você faz quando você abraça o embuste. Quando você, ler a palavra do Senhor. Quando você ouve a palavra do Senhor. Quando você estuda a palavra do Senhor. E então esta palavra te dá a verdade pura e simples. Mas você pensa e fala: bom, deve ter outra forma. Não é mais ou menos assim.
eu entendo de forma diferente. Eu tenho percebido que o mundo mudou. E as coisas já não são da mesma forma. Então é possível que haja uma segunda interpretação para esta palavra. É assim que você é enganado. E é assim que você se torna um enganador ao passar essa mensagem. Quando um casal de namorados, eles chegam e falam assim: não é comum ter relação sexual, nós já não vamos casar. A sociedade não é mais aquela do início. As convenções sociais já não são mais a mesma. Qual o problema de um namoro um pouco mais íntimo, mais picante? Qual o problema de uma relação sexual? O problema é que é mentira. Que a Bíblia diz que isso não pode. Esse é o problema. Quando você, querido, com seu filho, você não o leva a compreender a importância de estar na casa do Senhor. A importância de fazer o culto bíblico, e você diz assim: não, é porque eu não tenho tempo. Sabe, eu não tenho tempo de ler a Bíblia com meu filho, eu não tenho tempo de orar com ele. Você está pegando a verdade e lançando fora. Porque não é problema de tempo, é falta de interesse, a verdade. Não é problema de tempo, é priorização de coisas secundárias. Mas você diz que é falta de tempo. Percebe? Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Talvez você esteja nesse caminho de engano. Talvez você mesmo seja um enganador. Talvez você mesmo seja um enganador. Todas as vezes que você abraça uma alternativa à verdade pura, revela as Escrituras que você está no engano. E toda vez que você abraça e transmite isso, revela que você é um embusteiro. Pastor, que palavra pesada. Eu, um embusteiro? Mas pastor, não é essa a minha intenção. Perceba então, queridos, o quão grave é isso. Quão grave. João disse que nós devemos de andar na verdade e no amor e não nos ensinos enganadores. Mas muitas vezes nós optamos por ingenuidade, por não estarmos atentos à verdade, por não percebermos o quão importante é a verdade. Nós então somos enganados. O nosso próprio pecado, a nossa própria carne pecaminosa nos engana. E damos vozes àquilo que não deveria. As convenções sociais nos enganam. E até pregadores se enganam e ensinam de forma errada. Mas João diz mais. João acrescenta que estes enganadores estão saindo o mundo afora. Aqui João está fazendo uma conexão com a sua primeira carta. É bem provável que essa segunda carta tenha sido destinada às mesmas pessoas. Nós não sabemos. Não é dito para quem é. É só revelada que é uma senhora eleita, uma igreja local. Mas é bem provável que esteja sendo feito, porque há uma grande conexão das três cartas nos mesmos temas. E aqui João então faz uma conexão com a sua primeira carta no capítulo 2, versículo 19. Porque lá no capítulo 2, versículo 19 da primeira carta, ele vai dizer: eles, esses falsos enganadores, eles, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles saíram do meio de vós. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Ele está descrevendo que a saída destes enganadores a perambular pelo mundo, que a saída desses enganadores a estar atacando a igreja, saiu primeiro de dentro da própria igreja. Como é possível, queridos? Eles saíram do nosso meio, eles estavam entre nós. Como é possível que isso pudesse acontecer? Exatamente porque eles deram voz, eles deram ouvido, eles deram atenção, eles perceberam as coisas transvestidas de verdade e assumiram como verdade para si, quando era na verdade uma grande mentira. Então eles saíram. E agora, tendo saído do nosso meio, eles caminham e eles vão comungar, eles vão propagar, eles vão comunicar esse engano. Saem agora a percorrer vilas e cidades, em busca daqueles que possam ser persuadidos a seguir as suas ideias. Eles estão enganados e enganando a si mesmos.
eu fico impressionado como que o Senhor tem nos levado a pensar no mesmo tema. Nas quintas-feiras temos falado sobre isso, e agora, no domingo, temos falado sobre isso, e não é proposital. Estava comentando com o presbítero Ismael. Chegamos ao ponto na quinta-feira para estudar sobre os falsos. E aí eu resolvi estudar a primeira carta, estava procurando um material e comecei a estudar essa carta. E agora percebo que os temas estão se juntando. O que me chama a atenção da importância disso para nós hoje. Porque as pessoas têm amado a mentira transvestida de verdade. Temos muita facilidade de aceitar aquilo que afaga, que acalma o nosso coração e não de sermos confrontados. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Lá em casa hoje, antes do almoço, eu tive a oportunidade de, por 2 vezes, conversar com 2 irmãos. E eu disse: você está errado. Isso não é o Evangelho. Isso não tem a ver com o Evangelho. Isso é gnosticismo. Isso não tem a ver com o Evangelho. Isso é distorção da verdade. Mas esses irmãos, eles não perceberam que estavam sendo enganados. Porque havia uma capa de verdade em cima da mentira. Então é muito importante a gente perceber isso. João vai dizer que eles então estão saindo, transmitindo as suas ideias. Eles estão querendo que outros se aderem a ele. O objetivo principal desses falsos mestres é fazer discípulos para si. Mas eles não saem para o mundo a evangelizar. O interesse dele não é o mundo, porque na verdade eles também são o mundo. O seu zelo missionário é para arrebatar aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que andam na verdade e no amor. O interesse deles não é capturar aqueles que já estão lá. O interesse deles é tirar nós daqui de dentro. Esse é o interesse. Por isso João vai dizer. Por isso que João vai colocar, exatamente porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Assim, aquele que se diz cristão, mas que não está andando na verdade no amor, que não está atento à verdade, que não está buscando conhecer a palavra e discernir a verdade, e conhecer a verdade e viver essa verdade, ele poderia se deixar enganar por esses falsos mestres, por esses falsos ensinos, e tem se deixado enganar, negando a Cristo Jesus. Eles não dizem que Cristo não existe, eles não dizem que Cristo não é, eles negam a verdade central do Evangelho. É isso que eles negam. A verdade central do Evangelho. Eles colocam assuntos periféricos como se fosse de alta relevância. E tira a sua visão do que é importante, que é Cristo Jesus. Observe que João vai dizer: os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Observe que João diz Jesus Cristo. Ele diz Jesus e diz o título do nosso Senhor, apontando então para a sua natureza humana. Jesus, aquele que está conosco, Cristo, o ungido do Senhor, o Messias. Ele aponta aqui exatamente para aquilo que ele já havia dito no seu versículo 3º. Observe que ele vai dizer, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. João está fazendo ênfase e dizendo, Jesus é 100% homem e 100% Deus, porque este era o ensino embusteiro. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho, que os céus se abriram, a eternidade foi rasgada para que o único e primeiro Filho de Deus viesse à terra. De maneira assombrosa, ele se revestiu da carne humana, ele se tornou-se homem, ele nasceu da virgem. E aí ele assumiu o meu, o seu, o nosso lugar, levando sobre si o nosso pecado, deixando-os agora cravado na cruz do madeiro, para ressurgir ao 3º dia. E agora, tendo subido aos céus, foi preparar-nos morada, e de lá retornará, para resgatar os seus e também julgar os que o rejeitaram. Este é o Evangelho, esta é a verdade. Qualquer coisa aquém, ou qualquer coisa que vá além disso, é engano e destrói o Evangelho.
Se não há centralidade em Cristo, não é evangelho. Se não há a divulgação de Cristo e da obra de Cristo, não é o evangelho. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é o evangelho. E é exatamente isso que João está dizendo. João disse que estes que assim ensinam, estes que assim propagam, eles não creem em Cristo. Eles não são de Cristo, nunca foram. Nunca foram de Cristo. Eles de fato nunca encontraram a Cristo. Antes eles estão contra Cristo. Porque é isso que ele vai dizer na parte final do seu versículo de número 7. A qual ele diz assim: assim é o enganador e o anticristo. Anticristo significa contra Cristo, inimigo de Cristo. Que se levanta para se colocar no lugar de Cristo. Este é o enganador. Perceba, querido, a gravidade disso. Quando você lê as Escrituras, quando você estuda, quando você ouve as Escrituras, a verdade bate em você e você busca uma alternativa, você está sendo inimigo de Cristo. Você é um anticristo. Percebe a gravidade disso? E se você ensina essa propaganda, se você dispõe isso, se você transmite isso, pior ainda. Observe que João aqui vai usar um artigo definido tanto para enganador como para anticristo. O enganador e o anticristo. Mas isso não significa que João está dizendo que são duas pessoas distintas. Não é essa a intenção de João. João aqui está dizendo que são uma e a mesma pessoa, tanto o enganador quanto o anticristo. Mas o que ele está fazendo é enfatizando de forma clara os dois aspectos desta atividade. Primeiro, ele é o enganador. Aquele que conta uma mentira transvertida de verdade a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, procurando afastar da verdade. E em segundo, ele é o anticristo, porque ao fazer isso, ele se coloca contra Cristo e procura tomar o lugar de Cristo. É isso que João está dizendo. João não teme dar nomes aos hereges. João não vive na época do politicamente correto. João chega a dizer: estes que saíram de nós não são nossos, são nossos inimigos. João diz que esses que estão aí, estão buscando enganar, aproveitar da boa fé alheia, que tentam arregimentar incautos. Esse é o seu desejo. São verdadeiros inimigos de Cristo. Pois embora sejam muitos, como ele diz no início do versículo, na verdade é a manifestação de um único Espírito, pois é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 3. Olha o que João está dizendo. Estes enganadores, que são muitos, talvez não estejam atentos, porque não olham para a verdade. Se deixaram levar pela mentira, eles agora são filhos do diabo. O espírito do engano está sobre eles. Por isso eles são o anticristo. Tanto aqui, como na sua primeira carta, lembre-se que João é o apóstolo amado, que andou ao lado de Jesus os 3 anos do seu ministério. Dormiu com Jesus, caminhou com Jesus, almoçou com Jesus, ouviu as mensagens de Jesus. Ele foi testemunha da morte, da ressurreição de Cristo Jesus. Esteve com Jesus na sua ascensão. João é aquele que esteve ali caminhando com tudo. Então, tanto aqui, neste versículo, quanto na sua primeira carta, João está se remetendo, ele está lembrando, ele está trazendo para a igreja a memória do próprio ensinamento de Cristo. João está, de uma certa forma, repetindo as palavras de Cristo, que estão lá registradas em Mateus capítulo 24, versículo 25, naquilo que nós chamamos do sermão escatológico de Jesus. Quando eles perguntam a Jesus como seria o fim, Jesus então começa a dizer para eles, dizendo, no fim dos tempos. E ele diz, não se engane. Ele começa a dizer, então no capítulo de número 24, versículo 25, ele vai alertar, o Senhor vai alertar a igreja, que surgirão falsos cristos e falsos mestres, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos.
ouça as palavras do nosso Senhor Jesus. Surgirão falsos crentes, surgirão falsos profetas, haverá falsos ensinos, falsos mestres. Estarão fazendo prodígios e sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quão aterradora é essa advertência do nosso Senhor. Quão pesados são essas palavras. Às vezes nós não paramos para atinar para o peso dessas palavras. É possível que um eleito seja enganado? Claro que não. Ele diz, se for possível. Ele não está dizendo que é possível. Mas perceba o tamanho poder que há nesses enganadores. Perceba o quão poderosa é a sua artimanha, a sua dissimulação para levar incautos a eles. Há pessoas que não estão atinando, prestando atenção, que não estão inculcando isso a eles. E pior, eles estão em nosso meio. Observe que é dito que esses falsos profetas, eles operariam grandes sinais e grandes prodígios. Grandes sinais e prodígios. E aqui há conexão com Mateus 7, versículos 21 a 23, que nós encerramos na quinta-feira passada. Porque ali, no capítulo 7 de Mateus, versículos 21 a 23, no Sermão do Monte, o nosso Senhor adverte que haverá aqueles que acham estar livres do inferno, livres da ira eterna, por haverem reconhecido o Senhor Jesus como Senhor, que dizem, Senhor, Senhor, e em seu nome eles realizam prodígios, sinais, maravilhas. Senhor, Senhor, por um acaso em teu nome, nós não profetizamos, não expelimos demônios, não realizamos milagres. Estes estão enganados e foram enganadores ao longo da história, ao longo do tempo. Porém, eles ouvirão do nosso Senhor Jesus, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mas Senhor, eu sei quem tu és. Mas Senhor, milagres aconteceram. Mas Senhor, a palavra foi pregada. Eu não te conheço. Quem é você? João está dizendo, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Enganadores. O próprio anticristo. Como podemos estar seguros para evitar cair nas ciladas destes enganadores, meus queridos? Ora, a resposta está nos versículos anteriores, do versículo 4 ao versículo de número 6. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebeste da parte do Pai. E agora, Senhora eleita, Senhora, peço-te, não como se estivesse escrevendo, não só como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis no amor. Se desejamos nos liberar da influência dos falsos mestres, dos seus falsos ensinos, nós devemos de buscar o Evangelho em sua plenitude, obedecendo totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Isto é, andar em verdade e amor. É isso que nós devemos de fazer. Não se deixe enganar, meu querido. Não vá por palavras bonitas. Não vá por palavras bonitas. Sedosas que acariciam o seu ego. Não vá para isso. Não se deixe enganar, meus queridos. Não busque uma alternativa para o que está claro na palavra do Senhor. E a Bíblia é muito clara. Buscar a alternativa é buscar o engano para a sua própria vida. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia do nosso Senhor, louvado seja Cristo, nós podemos caminhar na verdade e andar na verdade. Entre o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto e o que a Bíblia diz, é sempre o que a Bíblia diz. Nunca duvide da palavra do Senhor,
Nunca busque uma alternativa para a palavra do Senhor, ainda que isso te coloque em situação de complicação, ainda te coloque em situações complicadas, duvidosas, no seio da sua casa, no meio do seu casamento, junto aos seus pais, no trabalho onde você está, na sociedade onde você vive. Ainda que isso implique em prisão, ainda que isso implique em morte, nunca abra mão da pura verdade do nosso Senhor Jesus. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis. Precisamos nos revestir da verdade. Precisamos amar a verdade e caminhar na verdade, para a glória e honra do Senhor. Foi para isso que Cristo veio. Foi para isso que Cristo morreu, queridos.